Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer análise de dados com Python. A gente vai fazer algumas análises simples do tamanho da população e do PIB dos diversos países do mundo. Então, para isso, a gente vai usar os dados do Banco Mundial e a gente vai usar inicialmente a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca de código aberto e através dela a gente pode fazer a análise de dados. Então, para importar essa biblioteca, a gente coloca import pandas e aí por convenção a gente vai chamar SPD para ficar mais simples de chamar o pandas e porque por convenção é usado assim também. Shift Enter, agora a gente já importou a biblioteca do pandas. E aí agora para abrir o nosso arquivo de dados, né? Bom, a gente pode abrir o arquivo baixando ele direto do link que eu deixei aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, mas para ficar mais fácil, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem diretamente. Então, o URL, que é de onde a gente vai estar baixando, é igual. Aqui está o link, né, de onde vai baixar, que é o GitHub, na minha pasta lá. E beleza, aí depois que a gente fizer isso, a gente vai criar o nosso data frame, que é como se fosse a nossa tabela, que vai ser igual a pd, que a gente está chamando pandas.read. Aí aqui, se eu apertar Tab, ele me dá várias opções de leitura que eu posso fazer. O arquivo ele é em Excel, então vai ser read Excel. E aí aqui, entre parênteses, eu vou colocar o URL, que vai estar puxando aqui o link que a gente criou. E aqui embaixo, peraí que eu puxei demais, e aqui embaixo, só para a gente ver a nossa tabela, né, o nosso data frame, eu vou chamar aqui df. Então, Shift Enter, aqui ele agora está buscando, né, e a gente pode ver que trouxe aqui para a gente a tabela, o nosso data frame, que tem o nome dos países, o código dos países, aqui tem o tamanho da população de cada país e aqui o PIB de cada país, são dados de 2020. A gente pode ver aqui, né, que ele puxou a tabela completa, são 204 linhas, né, e 4 colunas. E se a gente quiser, por exemplo, ver só as 5 primeiras linhas, no caso, que é muito comum, às vezes a gente não quer puxar tudo, simplesmente a gente faria df.head, que ele vai puxar as 5 primeiras. E se eu colocasse 10 aqui, ele puxaria as 10 primeiras. E assim por diante, só a título de curiosidade mesmo. Agora, vou até apagar aqui, porque a gente não vai estar usando isso. Agora a gente tem essa tabela, né? Uma coisa que é importante, a gente trabalhar com informações que são úteis. Então, de cara aqui nessa tabela, eu vejo que o código do país não é uma informação útil para a gente, porque a gente já tem o nome, então não tem por que manter ela. Então, vamos excluir ela da nossa tabela. Então, como é que a gente vai fazer? Vou vir aqui, né? Vou criar um data frame que eu vou sobrepor, né, o que a gente já tem. Então, vou colocar ele com o mesmo nome. Se eu quisesse criar um outro, eu podia colocar df1 ou então qualquer outro nome. Mas como eu quero sobrepor, eu vou chamar de df mesmo. Então, ele vai ser igual ao data frame que eu tenho atualmente, ponto drop, porque a gente vai estar excluindo uma coluna. Aí eu abro parênteses aqui, escrevo column. Eu escrevo as primeiras letras, dou um tab, ele já me dá as opções aqui. E aqui eu vou colocar no square brackets, né, nos colchetes aqui, o nome, entre aspas, desculpa, da variável que eu quero excluir. Então, como é que é o nome da variável que eu quero excluir? Eu só vou copiar aqui, ó, que é o country code. Copiei. Colei aqui dentro, Shift Enter. Agora, se eu chamar de novo o meu DF, né, que é o meu data frame, a gente pode ver que a gente tem a mesma tabela, mas agora sem aquela variável que não era útil para a gente. Agora, outra coisa que é importante a gente estar fazendo é renomear essas variáveis aqui, porque, por exemplo, população, não precisa ter esse nome tão grande aqui, né? Porque na hora da gente ficar escrevendo código, só vai atrapalhar a nossa vida. Então, eu quero renomear esse nome todo aqui só para população e esse nome todo aqui só para PIB. Como que a gente pode fazer isso?
Bom, de novo, eu vou sobrepor meu data frame, então vou criar um outro data frame, né, que vai ser igual ao df, ponto, e aí eu quero renomear umas variáveis que eu tenho aqui. Então, rename. Aí, do mesmo jeito que a gente fez com o drop, né, só que agora para renomear, eu vou colocar aqui colunas que eu vou querer renomear. E como eu vou renomear mais de uma coluna, eu vou abrir aqui como se fosse um dicionário, né, para passar o que eu estou querendo renomear. Então, a primeira que eu quero renomear vai ser essa daqui, que é a população, mas está com esse nome muito grande. Então, eu venho aqui, sempre entre aspas, né, coloquei o nome. E aí, qual que é o nome que eu quero dar agora? Eu coloco 2 pontos, quero chamar só de população. Beleza, essa aqui é uma. Aí agora só que eu quero renomear outra variável também, que é a outra variável, eu coloco vírgula, né, para indicar que vai ser outra variável, e eu puxo o nome dela aqui. Aí eu venho aqui, coloco 2 pontos, né, não posso esquecer de fechar as aspas. Essa daqui vai chamar PIB. Shift Enter. Bom, ela já fez aqui pra gente. O que eu preciso agora para conferir é só chamar meu data frame. Vamos ver como é que ele tá. Bom, tá vendo? Renomeou, já ficou bem mais clean aqui pra gente a nossa tabela e mais fácil de trabalhar. Agora, beleza. Como a gente vê aqui, a ordem dos países, né, que a gente tem na nossa tabela é uma ordem alfabética, tá vendo? Que é uma ordem que não faz tanto sentido, né? Vamos supor que eu quisesse ver os países que têm o maior PIB do mundo, no caso. Como que eu poderia fazer isso? Então, é simplesmente classificar, né? Eu quero classificar esse data frame na ordem dos países que têm o maior PIB, né? Do maior para o menor. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou chamar esse novo data frame de df underline ordenado, porque eu vou querer ordenar ele, e ele vai ser igual a df.sort para ordenar, underline values, e aqui, agora, entre parênteses, a gente vai colocar aqui o que a gente está querendo ordenar, né? No caso, eu quero ordenar pelo PIB para saber as maiores economias do mundo. Então, PIB eu criei em letra maiúscula mesmo, né? Isso. E agora, uma coisa que é importante. Se eu apertar aqui dentro da minha função, né, do meu sort values, ele me dá aqui várias opções do que eu posso usar. Então, se eu apertar o tab aqui, ele me aparece isso. Agora, se eu apertar, deixa eu sair daqui, Shift Tab, ele me dá aqui as informações dessa função. E essas são as informações de default. Então, ela fala assim, se você não falar nada, é isso daqui que eu vou estar usando. Se a gente for ver, o ordenamento que ele usa como default, como padrão, é ascendente. Então, é do menor para o maior. No caso, se eu quiser usar do maior para o menor, né, eu preciso alterar isso daqui. Então, como que eu faria isso? Simplesmente colocaria uma vírgula. Aí aqui, de novo, o que é o default, que é o ascend true, a gente vai ter que trocar para false. Então, em vez de true aqui, eu vou colocar false. Shift Enter, vamos ver se ele funcionou. Shift Enter. Bom, aqui a gente pode ver já que a ordem mudou, né? Tanto que a numeração aqui inicial já foi alterada. E a gente pode ver, né, que os países que têm o maior PIB são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha. Esses são dados de 2020. E aqui os últimos são esses países daqui. Aí, vamos supor, eu queria ver onde que o Brasil tá. O Brasil deve estar entre os 15 primeiros, né? Então, para a gente chamar os 15 primeiros, como que a gente faria? df ordenado, que é o nome do nosso data frame, .head,
E aí aqui dentro eu coloco 15. Shift Enter, ele está me trazendo os 15 países com maiores PIB do mundo. E aqui o Brasil está aqui, que é na posição 12. Então, em 2020, o Brasil tinha o 12º maior PIB do mundo. Agora vamos fazer mais uma análise dessas informações que a gente tem aqui da nossa tabela, né? A gente já deu uma olhada por alto na nossa tabela, mas agora eu quero analisar de forma geral, fazer uma análise inicial desses dados. Então, como é que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu quero fazer é ver o shape, né, do meu data frame, quantas linhas, quantas colunas ele tem. Então, simplesmente a gente coloca df.shape, Shift Enter, que está mostrando que a gente tem 204 linhas, né, que são 204 países, e 3 colunas, que são 3 variáveis no caso. Eu quero um pouco mais detalhado. Então, a gente coloca df.info, Shift Enter, ele vai dar para a gente aqui a descrição do nosso data frame e como cada coluna se classifica, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que o PIB é uma coluna que tem o tipo float, porque se a gente ver aqui, ó, ela é um número que tem vírgula, né? Já a população é um número inteiro. Então, traz informações para a gente, principalmente quando a gente tem muitas variáveis, é importante estar olhando. Aí vamos supor, quero ver qual que é a correlação entre população e PIB. Eu simplesmente coloco df.cor, abro, fecho parênteses, ele me dá aqui que 0,57 é uma correlação positiva entre população e PIB, né? E relativamente elevada. Então, se a gente tivesse 10 variáveis, ele ia dar pra gente a matriz de correlação dessas 10 variáveis. Então, é uma coisa bem interessante da gente olhar. Agora, outra coisa que é legal de fazer é ver o PIB per capita, né? Porque igual a gente aqui classificou, o Brasil aqui está como uma das maiores economias do mundo em termos de PIB, mas se você for ver o PIB per capita, a gente não é considerado rico, digamos assim, né? Então, como que a gente faz para ver isso, né? Eu quero criar no meu data frame uma variável que vai ser o PIB per capita. Bom, é bem simples. A gente vai sobrepor, né, o nosso data frame, que vai ser o df. A gente escreve a sign, que a gente vai estar atribuindo uma nova variável, né, no nosso data frame. Aí eu vou abrir aqui os parênteses, escrever o nome da variável que eu quero criar, que vai ser PIB per capita. E essa variável ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a uma variável do meu data frame que se chama PIB, né? Dividido, que é o sinal de divisão mesmo, por uma outra variável do meu data frame que se chama população. Então, vou dar e aqui embaixo eu já vou chamar o meu data frame para ver se ela criou mesmo. Shift Enter. Bom, a gente pode ver aqui que a gente tem agora uma nova coluna aqui, que é o PIB per capita, né? Aí vamos supor, eu quero ver agora os países com maior PIB per capita. Então, eu poderia criar um novo data frame ordenado, mas agora eu vou criar por PIB per capita. Vamos ver como que seria, né? Shift Enter. Vamos chamar ele aqui. Shift Enter. Bom, aí aqui a gente já vê que mudou bastante, né? Quais são os PIB per capita maiores aí do mundo em 2020. Bom, beleza. Para a gente terminar, né, esse vídeo agora, vamos supor que eu quisesse plotar em um gráfico a informação, né, um cruzamento aí entre o tamanho da população e o PIB. A gente espera, né, que quanto maior a população, maior o PIB do país, né? Não necessariamente, mas é uma coisa esperada, já que, inclusive, a gente viu que tem uma correlação positiva entre população e PIB. Se eu quisesse plotar essas informações em um gráfico, como é que eu poderia fazer? Bom, para fazer isso, vamos importar uma biblioteca que chama Seaborn, que ela é boa para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente coloca import Seaborn as SNS, que é a convenção para a gente chamar ela. E aí, como que eu faço esse gráfico? Bom, eu vou chamar essa biblioteca que a gente importou agora, né? .scatterplot.
que é o tipo de gráfico que a gente vai estar usando. Aí aqui, entre parênteses, eu vou colocar a minha variável x, que eu quero que seja a população. E aí aqui depois eu dou uma vírgula e crio a minha variável y, que vai ser o PIB. Aí eu dou mais uma vírgula e mostro qual que é o meu dado, qual é o dado que eu vou estar usando, né? Então, o data é igual ao df, é o nome do nosso data frame. Simples assim, Shift Enter, ele vai criar aqui pra gente o gráfico dessa correlação aí. Opa. Bom, a gente pode ver aqui que tem alguns outliers, né, que fizeram a gente ter esse espaço aqui em branco no nosso gráfico, mas dá para ver que realmente existe aí uma correlação positiva entre o tamanho da população e o PIB dos países. Então, era basicamente isso, uma análise simples aí de dados usando Python.